meu povo, boa noite, muito boa noite. Graças a Deus voltamos, tá? Fernando, este é mais um Zona Mista e vamos falar um pouquinho de Sansão. Mas primeiro, galera, eu quero fazer um pedido de desculpas para vocês, porque essa semana realmente eu acabei não gravando, o canal ficou um pouco parado, porque eu tive um problema com o meu aparato, um problema com o meu equipamento. E eu não consegui resolver tão cedo quanto eu gostaria, tá? Acabou demorando um pouquinho, mas filho de Deus é assim mesmo, né, pessoal? A gente trupica, mas não cai. Então, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse clássico aí? Pelo amor de Deus, né, prof? Pelo amor de Deus, né, prof? Vamos falar um pouquinho. Hoje no estádio do Morumbi, para mais de 50 mil pessoas, jogaram São Paulo e Santos, tá bom? O São Paulo estava em crise, estava com um princípio de sai Zubeldia, fica Zubeldia, ninguém sabe se sai, ninguém sabe se fica. E o Santos também não chegava a uma crise, mas estava no momento de tentar entender algumas coisas, já que o seu treinador tinha sido mandado embora, e o Santos estava com o interino ali, o César Sampaio, tá? Era um jogo difícil, eu já esperava um jogo complicado, eu esperava um jogo com boas emoções, mas nem tanto, né, prof? Nem tanto, né, prof? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. O São Paulo, eu vou deixar aqui em cima o card para vocês. O São Paulo que entra a campo com Rafael, Cédric na lateral direita, Juan, Sabino e Enzo Dias ali completando, né, a parte defensiva. Os volantes Alisson e Marcos Henrique fazendo ali a cabeça de área. Matheus Alves foi uma das novidades ali no meio do São Paulo. E aí tinha a trinca André Silva, o Ferreirinha em fase iluminada e, né, o Lucas Ferreira, o moleque da base. Eu esperava que no começo do jogo o São Paulo fosse efetuar assim uma pressão de perda de posse em cima do Santos, não deixar o Santos respirar, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá numa ótima jogada do Ferreira, o São Paulo faz 1-0, né? Ele recebe a bola do Matheus, finta 1, finta 2, abre, né, no canto esquerdo para o André Silva, que faz o cruzamento para ele, Ferreirinha completa. No lance do segundo gol é muito parecido. Né? Aos 17, o São Paulo marca o segundo gol com o André Silva, um cruzamento do Matheus Alves, que jogou muito bem, fez uma senhora partida, foi muito bem. Ele cruza para o André Silva, cruza fazendo o arco, né? Faz o desenho do arco no cruzamento, o André Silva chega para completar. O Brasão não pode fazer muita coisa, fica vendido no lance, 2-0 São Paulo. E o São Paulo controlava o jogo. Teve um lance um cruzamento do Ferreira que quase o André Silva marca o terceiro. Teve um chute também do Matheus Alves. E o São Paulo, ele tomava um domínio gigantesco do que era o primeiro tempo. Aí acontece aquele famigerado pênalti em cima do Tiquinho. E aí eu escuto muita gente falando: mas não foi pênalti, não foi pênalti. Gente, a gente tem que entender o método de interpretação e de aplicação de regra do árbitro. Mais ou menos 5, 10 minutos antes do gol de pênalti do Tiquinho, o Tiquinho comete essa mesma falta, né? Ele é imprensado por 2, 3 jogadores do São Paulo, a bola pega no rosto dele, ele nem vê, o braço dele tá aberto e a bola bate no braço. O juiz interpreta aquilo, o juiz entende aquilo como falta. E acontece o mesmo lance na área do São Paulo. O juiz, já que deu a falta para o Santos num lance igual no primeiro tempo, nesse mesmo primeiro tempo, ele vai efetuar o mesmo movimento ali. Vai ser pênalti para o Santos. Pênalti que o Rafael quase pega, o Tiquinho coloca fogo no jogo. E aí o Santos volta com uma outra pegada para o segundo tempo. Santos volta com o mesmo time, mas com uma pegada diferente. E aí entra as mexidas do prof. Zubeldia. Né? O prof também tem que se ajudar. Porque quando estava 2-1 para o São Paulo, o Zubeldia começa a fazer algumas mexidas, modificações, que acabam atrapalhando o andamento do jogo para o São Paulo. Por exemplo, ele tira o Matheus Alves e ele tira, né, o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira e o Matheus Alves, eles faziam ali número na frente, eles estavam bem, mais como eram moleques da base, eles estavam já sentindo cansaço, já estavam pregando. Você via que eles estavam cansados ali conforme o jogo ia avançando. Não sou contra o treinador tirar A ou tirar B.
mas sim a falta de leitura do que o jogo pede ao treinador. Foi nítido o que aconteceu. O Zubeldia perdeu seus homens de frente e ele tinha opções de frente no banco. Ele tinha o Luca, que ele foi colocar só mais à frente. Ele tinha o Rian Francisco, ele tinha o Rodriguinho, podia fazer o papel de meia. Ele tira essas duas peças, ele coloca o Ferrarese e ele coloca o Bobadilla. Então o São Paulo perde o seu meia para jogar com 3 volantes. E o São Paulo pega o teu lateral, que é o Cédric, e bota o Cédric para jogar à frente como ponta, certo? Para poder segurar ali atrás com o Ferrarese. Então o Ferrarese está fazendo a função que era do Cédric, e o Cédric está fazendo a função que era do Lucas Ferreira. O Cédric não tem cacoete ofensivo. O Cédric não é um lateral que avança muito. Ele trabalha bem até nas duas linhas, linha de meio de campo, linha de zaga ali. Mas ele não é um cara que vai chegar na linha de fundo. A carreira dele já demonstrou isso. E aí, na minha opinião, é o grande erro do professor Zubeldia. Porque ele tinha o Igor Vinícius no banco. Se ele queria modificar, proteger mais, se ele entendia que com o Cédric as coisas não estavam fluindo bem, ele poderia sim ter tirado o Lucas Ferreira e sim ter tirado o Cédric, para segurar o Ferrarese ali no lugar do Cédric e soltar o Igor Vinícius como um ponta de lança, já que ele não tinha talvez tanta confiança do Luca jogar mais tempo. E aí entra a questão do Luca. Ele coloca o Luca para jogar os 39 do segundo tempo e ele não coloca o Rian para jogar. O Luca faz uma função de ponta e também de centroavante ali auxiliando o André Silva. E o Rian poderia muito bem fazer essa função. E aí já existe uma questão entre o Rian e o professor. O professor Zubeldia não utiliza o Rian e a torcida acaba ficando na bronca. O barulho que é da rede social vai ressoar no campo, porque a torcida vai chiar contra o professor. E acontece esse padrão do professor ser mais teimoso. Ele chama o Santos para cima, as mexidas foram claras. Toma a bola, Santos. Brinque com a bola que eu vou me fechar até onde eu conseguir para não tomar o segundo gol. E graças ao Rafael, do mesmo jeito que o Rafael garantiu 1 ponto em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e 1 ponto no Rio contra o Botafogo, o Rafael garantiu 3 pontos hoje para o São Paulo, mais até do que o Ferreirinho ou o André Silva. A defesa monumental que ele faz no fim do jogo garante o resultado. E talvez o Zubeldia caísse hoje se o Santos empatasse aquele jogo da forma como o São Paulo se comportou no segundo tempo. Tá? Acredito que o Santos ainda poderia ter feito mais no segundo tempo. Acho que o treinador do Santos, o César Sampaio, né, o interino, teve uma dificuldade de ler o jogo ali quando ele coloca o Tassiano. Acredito que a melhor mexida fosse colocar o David Washington, que é um atacante mais alto, é um atacante que tem presença de área. E o Santos estava chuveirando bola na área, estava procurando chuveiro, estava procurando essa bola para o cabeceio do atacante. Acho que faltou esse insight, essa leitura por parte do treinador do Santos. Quanto ao Zubeldia, o resultado de hoje dá um pouquinho de alívio, respiro. Mas é aquele respiro que o Zubeldia tem, que assim, é como se fosse um ladrão. Ele escapa do primeiro policial já sabendo que o segundo tá ali na esquina. Ele tem o respiro, ele se salva, né, para esse fim de semana. Mas assim, mesmo tendo esse respiro e se salvando, não existe não é um trabalho coeso, não é um trabalho que te dá certeza de que você consiga ver resultado, ver tático. O desenho do São Paulo no Morumbi no primeiro tempo é maravilhoso. O time está compactado, a zaga não dava espaço para o Santos, o Rafael mal trabalha, só que esfarelou, como sempre esfarela no segundo tempo. O time ficou cansado, o time pregou, o meio-campo não conseguia acompanhar a zaga, e aí você vê a questão do ataque. O Ferreira, todo torcedor, reclama. Tira o Ferreira, não tira o Ferreira, tira o Ferreira, não tira o Ferreira. O Ferreirinha estava nitidamente pregado no segundo tempo. Ele não conseguiu acompanhar. Ele é um atacante que ele tem explosão, que ele tem o X1, ele tá batendo e ele acompanha, ele recompõe. Não tinha como ele fazer, né, essa recomposição. E para a sorte do São Paulo, né, o Léo Godoy não se fez por lá e principalmente o JP Sherman, quando ele entra no lugar do Léo Godoy, não. O Santos ele coloca todo mundo para frente, ele trabalha só com um volante, apenas com um volante, por quê? Porque o São Paulo não dava contra-ataque. A segunda bola era sempre do Santos. Era só o Santos que procurava o jogo e o São Paulo afasta, afasta, afasta e ninguém conseguia resolver. Então, para o Zubeldia é muito complicado. Vou deixar um insight aqui só dos números do jogo, tá? O São Paulo teve 41% de chances de posse de bola, o Santos teve quase 60%.
E assim, por um momento foi aquela posse de bola que o Santos tentava, rodava, girava no meio de campo, mas por um grande momento essa posse de bola foi, você pega o mapa de calor do jogo, a posse de bola foi no campo do São Paulo. O Santos apertou o São Paulo. O São Paulo passou poucas e boas. O São Paulo tem 6 chutes a gol, 3 no gol, né, o gol do Ferreira, o gol do André Silva e o chute do próprio André Silva, que o Brazão faz a defesa. O Santos ele tem 15 chutes a gol. 15, tá? Desses 15, 3 chutes vão no gol. O Santos tem 6 chutes bloqueados e 6 chutes para fora. E aí você vai vendo. O São Paulo teve 3 chances claras, o Santos teve 2 chances claras, para você verificar como que foi um jogo parelho, um jogo igual. Existem alguns pontos que eu acredito que o professor Zubeldia deva melhorar, principalmente achar o balanço correto da equipe. Quando o São Paulo joga num 3-5-2, você vê que falta potência ofensiva, falta os atacantes chegarem, falta esse punch, né, do próprio ataque do São Paulo. E quando o São Paulo joga com 2 pontas, que no caso é o Ferreira e o Ferreirinha, o São Paulo tem amplitude no campo de ataque. O São Paulo sabe utilizar o campo de ataque, mas sofre defensivamente porque fica exposto. Fica exposto porque o São Paulo não tem volante. O Alisson, um baita de um volante, mas ele era atacante. E aí você olha para o lado do São Paulo, tem o Marcos Antônio, que é um terceiro homem de meio de campo. O São Paulo não tem um destruidor de jogadas. Esse é um ponto muito negativo. Ponto positivo, partidaça do Rafael, quase pega o pênalti, salva o emprego do Zubeldia no último lance do jogo, né? Ponto negativo, acho que o Sabino não fez uma grande partida, esperava mais do Enzo Dias também, mas não vejo muitas possibilidades. Fica a par, né, do time do São Paulo a próxima partida da Libertadores contra o Libertad. Se estuda a volta do Lucas, se estuda a volta do Arboleda, se estuda a volta do Oscar. Vamos ver como o São Paulo se comporta com o acréscimo desses 3 titulares. Mas uma coisa é certa, se o professor Zubeldia não modificar a tua linha de raciocínio, como ele lê o jogo, como ele entende o jogo, logo, logo o emprego dele vai por água abaixo. Galerinha, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zonamista. Eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a gente. Falta pouquinho pra gente chegar nos 100 inscritos. Vamos me dar aquela ajuda para mostrar que além de bonitão aqui, o rapaz sabe fazer conteúdo, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Vejo vocês amanhã com mais vídeo no canal.